Bom dia a todas e todos. É uma alegria dar continuidade ao festival, esse segundo dia do Flimuge. Eu sou a Rita Palmeira, sou co-curadora, junto com o Daniel Dweck, dessa edição do Flimuge. Eu queria agradecer aos convidados dessa mesa, a Colombe Schneck e o Michel Laub. Essa mesa conta com o apoio fundamental da Embaixada da França no Brasil. Agradeço a Marion Loire. A mesa chama Você acha que alguém como você pode escrever sobre a Shoah? E ela vai ser conduzida pela Adriana Ferreira Silva. A Adriana é jornalista, escritora, mediadora, curadora e palestrante. Ela atua como colunista do jornal Nexo, curadora de literatura da revista Número Brasil e colaboradora da revista 451. Em 25 anos de carreira, foi correspondente em Paris e trabalhou nas redações das revistas Marie Claire, Vogue Brasil e Veja São Paulo, no jornal Folha de São Paulo e como colunista da rádio CBN. Adriana é cofundadora da Grenat, agência de criação, e também atua como head de conteúdo da startup Galápagos Newsmaking. Adriana, por favor, Colombe e Michel, boa mesa para vocês. Olá, bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Gostaria de começar agradecendo a presença de todos que vieram para nos assistir nessa manhã, para participar, acompanhar esse bate-papo. Quero agradecer também o convite do Festival do Museu Judaico, em especial a Rita e o Daniel, que fizeram essa programação tão bonita, que segue hoje, o dia todo, e amanhã também. E quero agradecer a Colombe e o Michel. Colombe Schneck nasceu em Paris, é escritora, jornalista, documentarista e feminista. Autora de 11 livros de ficção e não ficção, a Colombe recebeu prêmios da Académie Française, da revista Madame Figaro e da Society of French Writers, além de ter sido finalista dos prêmios Renaudot, Feminat e Interallié. Com um teor autobiográfico, sua obra inclui livros como A Reparação, que foi lançado em 2012, ainda não foi publicado aqui no Brasil, mas já me sopraram ali que deve ser em breve. Nesse livro, a Colombe narra a história da sua família materna, em especial de duas tias, a Raya e a Masha, que sobreviveram ao Holocausto. Em 2015, ela publicou 17 anos, que é o seu primeiro livro a sair aqui no Brasil pela editora Relicário, com tradução da Isadora Pontes e da Laura Campos. O livro foi tema da sua participação na Festa Literária de Paraty deste ano, a Flip, e é um trabalho no qual a Colombe conta como foi um aborto que ela realizou aos 17 anos, muito inspirado pela experiência que a Annie Ernaux relata em um acontecimento, e inclusive com o incentivo da Nobel de Literatura. Ela escreveu esse livro. Michel Laub é um querido colega já de muito tempo, nasceu em Porto Alegre, é jornalista, escritor. Ele tem livros publicados em 12 idiomas, 8 romances lançados pela Companhia das Letras. O próximo também já está chegando. Entre eles, Diário da Queda, de 2011, O Tribunal da Quinta-feira, que foi lançado em 2016, e Solução de Dois Estados, que é o mais recente, de 2020. Michel integrou a coletânea Os Melhores Jovens Escritores Brasileiros, da revista inglesa Granta. Recebeu prêmios como o Jewish Quarterly Wingate, da Inglaterra, o Bravo Prime, o Bienal de Brasília e ficou em segundo lugar no Prêmio Jabuti. Atualmente, é possível ler o Michel no jornal Valor Econômico, onde ele mantém uma coluna, e o próximo livro dele, que vai ser lançado agora no primeiro semestre de 2024, é o romance Passeio com o Gigante. Eu gostaria de começar o nosso papo justamente pela pergunta que pautou o título da mesa. É uma frase que foi retirada do livro da Colombe, A Reparação. E então eu queria que vocês me contassem. Você acha que alguém como você pode escrever sobre a Shoah? Como se pode narrar a barbárie não testemunhada?
Como contar o extermínio gerações depois? A narração é uma forma de reparação para quem? Colombe. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu estou muito contente de estar no Museu Judaico. Eu acho que é muito importante do trabalho que vocês fazem aqui. Eu passei a minha vida a me esquivar sobre a minha família. Eu não queria ser judia. Eu não queria carregar a catástrofe judia nos meus ombros. Eu queria ser eu mesma, uma mulher nascida em Paris, separada dessa história. E quando eu entendi que eu não tinha escolha, depois de ter me esquivado por muitos anos, foi como se eu não tivesse existido. E a certo momento eu não tinha mais a escolha. E quando eu escrevi esse livro, foi complicado, doloroso. Eu passava meu tempo como se os judeus não existissem. Eu me pus muitas questões sobre a minha legitimidade para escrever, que eu nasci depois da guerra, que eu não sofri a guerra e da Shoah. Como é que alguém como eu podia escrever sobre a Shoah? Mas hoje, isso foi há 10 anos, mas hoje é um luxo que eu não poderia me permitir, que nós não poderemos nos permitir. Eu não poderia mais ter dúvidas se eu poderia escrever esse livro, se seria mais brutal ou violento, afirmar. Hoje eu faço essa pergunta e eu acho que o Michel pode... É um luxo que a gente não pode se permitir. Bom dia. Obrigado a todo mundo que veio. Obrigado ao convite do museu. É sempre um prazer ter esse tipo de conversa e com esse público em específico é um prazer diferente e que eu nem sempre consigo ter, né, como escritor, mas que hoje, estando aqui, acaba sendo uma coisa muito, muito bacana. Tem muitas maneiras assim de responder essa pergunta, né, ela é uma pergunta que tem a ver com autoridade narrativa, digamos assim. E muitas vezes se responde isso por meio pegando sob o ponto de partida da memorialística, né, de pessoas que transmitem lembranças, falam do passado a partir das próprias experiências. Eu falo um pouco, né, sob esse ponto de vista, né, porque eu tenho família que de refugiado de guerra, ou tenho parentes próximos também que passaram por essa experiência da Segunda Guerra e tudo. Então, em teoria, eu teria uma autoridade de segunda ou de terceira geração, digamos assim. Isso não deixa de ser uma autoridade. Mas eu não gosto de falar desse ponto de vista. Eu prefiro sempre falar do ponto de vista de ficcionista, que é o que eu sou, é como eu me sinto e fui aprendendo a me sentir ao longo dos anos. É a minha identidade, digamos, a minha primeira identidade hoje profissional é a de ficcionista, então é desse ponto de vista que eu falo. E como ficcionista, eu sempre acredito que as pessoas podem falar de qualquer coisa. Isso está muito ligado ao princípio fundamental da ficção, que é a liberdade. A rigor, todo mundo pode falar de tudo. A pessoa não precisa ter passado por aquilo, ela não precisa ser membro de um grupo étnico, religioso, cultural que tenha a ver com o assunto. Eu acho que isso, inclusive, é uma postura política muito importante hoje em dia, porque a ficção está muito cercada desse tipo de restrição, dessa tentativa de restrição, que é um tipo de restrição muitas vezes disfarçada de boas intenções, de que, né, cada um só pode falar de si, etc., mas que, no fundo, ela tolhe aquilo que a ficção tem de mais importante, mais interessante, o papel social dela, se dá para falar assim, que é justamente esse da liberdade. A questão é que, quando a gente escreve sobre alguma coisa,
e principalmente se a gente é ficcionista, eu acho que o importante é sempre considerar o ponto, não necessariamente, digamos, o ponto de chegada, e sim o ponto de partida, nesse caso. O ponto de partida é aquele em que eu situo aquilo que eu sou, e aí não tem nada de errado nisso, né? Digamos assim, eu sou um judeu de segunda ou terceira geração, falando de um assunto muito ligado, digamos, à primeira geração dos sobreviventes. E esse é o meu ponto de partida. Eu não escondo isso em entrevistas ou nada do gênero. A partir daí, o que o livro vai ser, onde que ele vai chegar, o ponto de chegada dele, no caso, é uma outra coisa. Assim como narrativas de outros grupos sociais. Se a pessoa deixa claro de onde ela está partida, a partir daí a ficção ela pode ir para 1000 caminhos, né? Caminhos bons, ruins, legítimos. Eu não diria ilegítimos na ficção, mas, digamos, inadequados àquilo que inicialmente seria a ideia daquele livro e tal. Então, assim, deixando em resumo, é possível, desde que você deixe claro de onde você está partindo nessa jornada narrativa, digamos assim. Eu posso responder a Michelle? Eu li o Diário da Queda e eu fiquei muito impressionada. Alguém me disse, é um romance. E eu repetia 3 vezes, é um romance? É um romance? É um romance? Eu não podia acreditar. Eu acredito, Michel, que demonstra de uma forma extraordinária o poder da ficção. Que a história judia é uma história universal, que a ficção é universal e que se pode ler um romance que conta a história de um chinês do século XVII. E nós estamos com o personagem, nós estamos na história. Como leitor, como escritor do livro, a ficção é universal. Eu acho que Michel mostra de uma forma muito extraordinária no Diário da Queda. E eu fiquei muito surpresa, né, de falar, é um romance, é um romance, é um romance. Não é que ele inventou, mas eu encontrei o poder da ficção graças a ele. Perfeito. Só complementando, no limite... Complementem-se, melhor assim. No limite, a ficção ela lida com algo que é muito essencial, é uma certa incomunicabilidade essencial humana, porque quando eu falo de mim, quem sou eu, né, perto dos outros, eu estou falando de um grupo social, por exemplo, os judeus, por exemplo, no caso do Diário da Queda, a questão da origem judaica e tal, mas que judeus são esses, né? Tem tantos tipos, e no limite, eu só posso falar de mim, nem da minha família. A minha mãe está aqui, né, assistindo. Ela sabe, eu não estou falando da minha família, estou falando de um personagem que encarna algum tipo de identidade ali e tal, e que nunca é igual à identidade do irmão, da mãe, do pai, do avô, etc, etc. Então esse é um caráter básico assim da literatura, e a gente começar a tentar impor restrições ao que pode ser falado ou não dentro da literatura é não entender essa essência da literatura. E isso é muito empobrecedor no mundo de hoje, que está tão ligado aos discursos teoricamente veristas, etc. Mas tem um personagem que se chama... Eu fiquei com medo por ele. Eu estava muito angustiada por ele. É um personagem de ficção, mas eu fiquei muito angustiada. Ainda que seja uma ficção, e eu só acreditei realmente que era um romance porque eu conheço Michel, somos jornalistas e a gente tem amigos em comum, mas eu tive a mesma sensação da Colombe, né, ao ler o livro. Eu pensava, não é possível, é uma ficção, então, mas eu sabia que eu conhecia o Michel, sabia que ele não era o Michel. Mas o Michel até ouviu um podcast no qual ele fala, né, que a Wikipedia, até o verbete sobre ele na Wikipedia, usa elementos do livro como se fosse a história do Michel, né? E numa entrevista que você deu, você falou, óbvio, né, todo escritor se inspira, né? Você teve que lidar com alguma questão ética quando você estava escrevendo esse livro?
Bom, como eu falei antes, o ponto de partida é esse. A liberdade é o ponto de partida. E o lugar de onde eu venho é o ponto de partida. A partir daí, eu não, esse discurso todo que eu dou, eu não estou dizendo que vale qualquer coisa, é óbvio que não. Mas é para considerar que aquilo, a liberdade essencial de alguém que escreve, ela está lá posta. A partir daí, o que essa pessoa vai fazer dessa liberdade é o problema dela, que tem a ver com a recepção do público, tem a ver com a recepção de pessoas próximas dessa pessoa, né, e tudo. E então isso sim pode virar uma questão ética que, no meu caso, teve presente em todo o processo, né, da escrita. E muitas vezes essa questão teve a ver com um pouco com o contato familiar, né, com como as pessoas da minha família leriam, porque afinal eu estou puxando para mim, essa autoridade, entre aspas, de falar sobre algo que vai ser lido como uma história familiar, embora não necessariamente seja, e essa é uma questão ética, né? Em relação aos próprios judeus, a comunidade judaica, isso surgiu em algum momento no livro, foi até eu não sei nem se foi um problema do livro, foi uma questão da qual eu tirei muita coisa também, não foi só um problema que eu tive que enfrentar, foi uma questão que estava posta ali que tinha sua riqueza também. E eu acho que isso acaba sendo incorporado no livro, porque o livro trata um pouco disso, dessa questão de como falar, né, da autoridade de cada um que fala, etc, etc. Em resumo, de novo, se você considerar que tudo é um ponto de partida, fica sempre mais fácil. A partir daí, claro, são as escolhas que escritores e escritoras vão fazer no momento que estão escrevendo. Colombo, você, por outro lado, em A Reparação, você conta a história, né, do que aconteceu com a sua família materna, e depois você também escreveu um livro, né, que é a história do seu pai, que não está presente em A Reparação. Com quais questões éticas você teve que lidar? Eu não vou dar spoiler sobre A Reparação, mas são segredos que você revela. O material com que eu trabalho é autobiográfico. O primeiro livro foi sobre o meu avô, que foi assassinado. O meu pai foi morto e a gente nunca falou sobre isso. Ele carregou essa vergonha toda a sua vida. E eu acredito que eu escrevo contra a vergonha da minha família, contra a vergonha do meu pai, a vergonha da minha mãe, que sobreviveu à guerra, e a sua prima foi morta e não sobrou nada dela. Eu escrevo contra essa vergonha. A vergonha de não ter falado disso, desse aborto para ninguém. Eu escrevo contra a minha própria vergonha, essa da minha família. Eu não sei se eu sou uma escritora moral, moral em literatura, talvez. Numa questão que eu me coloco. Eu escrevo contra o silêncio. Porque, por exemplo, criança, eu lia tudo. Eu lia tudo, eu lia tudo. Eu lia os anuários de telefone, a lista telefônica. E hoje eu entendo que é um meio de encontrar identidades da minha família que tinha desaparecido. A minha única obsessão é essa. Eu não acredito que a questão ética... Eu não me pergunto. Depois de ter feito esse livro, pela violência da reação da minha família, eu não sabia o que era escrever um livro, publicar, que eu tivesse que prestar atenção em algumas coisas. Então, em cada um dos meus livros, eu presto atenção a não magoar. Se eu tenho uma ação ruim, eu ponho nas costas do narrador. Então eu presto muita atenção. Mas isso não impede que em cada um dos meus livros tem um momento que tem alguém que vai me dizer, eu estou sempre surpresa, eu não sei o que eu espero, mas por que você escreveu isso?
Você não tem vergonha de ter escrevido tudo isso, que seu pai foi assassinado, que você vergonha do seu aborto. Você não tem outra, que vocês não tenham um romance na família, coisas que eu ignorava. Essa questão ética é muito complicada, porque o que era importante para mim, para o que eu presto atenção, é diferente para outras pessoas. Então, por exemplo, para a prima da minha mãe, da minha avó, então ter romenos era uma vergonha, porque eles vêm na Transilvânia, aí depois a Transilvânia virou romeno, e ela não sabia, eu não sabia falar romeno, então eu ignorava essa vergonha. Você pontuou, né, dos silêncios. Acho que é uma característica tanto do seu livro, né, quanto e aí eu estou falando. É bom a gente destacar que esses 2 livros, né, vamos falar sobre outros temas, mas são 2 livros que saíram já há mais de uma década, né? E eu acho que, obviamente, não teria como não falar do Diário da Queda aqui do Michel, até porque depois eu queria que Michel falasse um pouco sobre isso, como a partir desse livro o Michel, né, fez uma mudança ali na literatura. Mas são 2 livros que são pontuados pelo silêncio, né? O silêncio, né, no caso do livro autobiográfico da Colombe, o silêncio da mãe, da avó, das tias, né? Marcado por essa vergonha. E no caso do Michel, esse avô, que também, né, não falava absolutamente nada e cria ali uma maneira de né, se comunicar com o mundo totalmente extraordinária, né, escrevendo verbetes sobre como ele entendia o mundo. E aí eu queria que vocês falassem sobre qual, né, o papel da literatura em preencher esses silêncios. Né? O que instiga vocês em relação a esses silêncios? Como esses silêncios inspiram vocês? Quer começar, Michel? Eu acho que isso aí a resposta a isso, eu acho que abrange toda a literatura, né? Todo mundo que escreve, seja sobre que tema for, de algum modo está lidando com essa questão, porque não só assim em termos temáticos, porque você vai falar de algo que você acha que falta ser falado no mundo, todo mundo tem essa pretensão quando começa um romance, se a pessoa faz o seu trabalho com alguma seriedade. Então, assim, eu estou falando de algo que nunca foi falado, digamos assim, dentro de um conceito possível de originalidade, que é bastante relativo, a gente sabe, mas tem esse impulso inicial, que pode ser pretensioso ou não, mas ele está ali no meio. E então a gente sempre começa por aí, a gente está preenchendo, né, algum tipo de silêncio. Agora, saindo um pouco da questão temática, e eu acho até tem a ver um pouco com o livro 17 da Colombe, que foi o que eu li, né? E eu acho que o Diário da Queda tem um pouco isso. A forma do livro também lida com isso, porque o que é silêncio exatamente? É falar de alguma coisa ou falar de algum determinado jeito, né? Esse avô está falando no caso do meu livro, né? Ele está falando do que aconteceu com ele, mas de um outro jeito. E isso é uma coisa que a literatura faz muito, né? É uma questão de forma no sentido de que a linguagem que é usada, a Colombe usa uma linguagem muito direta, de certo modo, na questão, né, do livro dela do 17, que é uma experiência de um aborto, né, que foi feito e tal. Mas o livro também tem muitas entrelinhas. Aquilo que ele fala é uma coisa, mas no momento que ele escolhe palavras para uma frase que vão descrever determinado fato, imediatamente pelo menos eu acredito que o bom leitor vê aquilo e percebe o que também não está ali, né? Toda escolha artística é uma escolha do que fica de fora também. Então é um tipo de silenciamento, né? E a arte como um todo ela faz isso, a literatura faz isso. Sempre quando você escolhe uma coisa, você está deixando outra de lado. E é nessa contraposição entre o que é dito e o que é não dito que está esse mistério, digamos assim, da arte, da literatura. Quando você consegue lidar bem com o que é dito e escondido, você está fazendo boa literatura, boa arte. Nem sempre é possível, né? Mas é o que a gente tenta. É muito interessante.
o avô, ele não fala nunca do que foi feito. Ele fala de uma forma muito distante, muito distanciada. E eu achei exatamente o discurso que eu tinha na minha família. O meu pai fala, não vamos falar de coisas que magoam. E isso foi aplicado de uma forma muito surpreendente. E eu continuo a fazer, a ficar em silêncio. Mas se eu pudesse escrever... o meu primeiro livro sobre meu avô, eu falei sobre minha avó, e meu primeiro editor, que era extraordinário, que já morreu, ele acrescentou só uma linha, um comentário. Acrescenta um pouco de você mesma, Colômbia. Eu acrescentei só uma frase. Eu não pensei, eu acrescentei uma frase. Eu contei que eu não tenho nada a ver com meu avô, eu falei que minha mãe, ela falava com a sua avó, com a minha avó no telefone, ela punha na sua barriga, ela fumava, ou seja, só agitando e sem filtro, ela tirava os grãos de tabaco e punha, ela tinha uma conversação entediante, um pouco como o texto do avô, sobre a meteorologia, coisa sem interesse nenhum. E via que a testa das duas estavam tensas. Era uma conversação falsa, elas não podiam se falar. Então, o que aconteceu na guerra, o que aconteceu com a família da minha avó, era uma conversação que não era possível. Elas eram terríveis. Quando eu escrevi essa frase, eu não estava consciente do que isso significava. E essa frase, depois eu repeguei, eu estava sempre... E a reparação, anos depois, eu via sempre essa frase, e esse pequeno grão de tabaco na língua. Colombo, acho que uma coisa, né, que me tocou quando eu li seu livro é que, bom, né, você é uma feminista, você escreveu um livro sobre, né, você atua, né, em defesa dos direitos das mulheres, você escreveu um livro sobre a sua experiência do aborto, e eu queria te ouvir sobre a importância, né, de contar essa história sob a perspectiva das mulheres. Porque toda a reparação é um livro sobre a perspectiva das mulheres e das escolhas que elas tiveram que fazer. Não foi uma escolha. Não é uma reflexão ética que eu tive antes. É porque eu não posso fazer de outro jeito. É um texto de Proust que eu gosto muito. É um texto sobre a literatura. Ele diz que é preciso ser inteligente para escrever, mas não é isso que conta. A primeira virtude para um artista é o instante. Ou seja, eu escrevo muito rapidamente, eu não penso. Era preciso que eu escrevesse sobre esse aborto. Não é que eu pensei, eu sou feminista, eu sou militante, eu preciso escrever, eu preciso lutar. Não. A Annie Ernaux deu uma entrevista. Mulheres, vocês nunca falam isso sobre o aborto, e isso vai desaparecer. E você nunca falou sobre isso. E aí ela falou isso, eu comecei a escrever. Eu não pensei. Era preciso que eu fizesse. Não era um projeto literário. Era preciso que eu respondesse. Era só isso. Michel, você costuma pontuar em entrevistas que o Diário da Queda representou uma mudança na maneira de você tratar a identidade. Passando a pensar lá de uma maneira que contemple a sociedade, né? E foi justamente nesse livro o primeiro que você tratou do judaísmo. Eu queria saber como tratar desse tema provocou essa mudança e por que você volta nele agora em Passeio com o Gigante. E aí já contar, né, um pouco do Passeio com o Gigante.
Antes do Diário da Queda, eu tinha livros que eram romances muito pequenos sobre questões muito individuais dos personagens, mas que eventualmente até falavam de questões maiores, né? Meu primeiro livro é sobre um juiz que toma uma decisão equívoca num processo judicial, então, de certo modo, eu estou falando também de algo maior. Mas eu estava dentro, digamos, da grande generalidade brasileira, ou grande generalidade humana, ou universalista, daquele conceito do pós-guerra, do universalismo, etc. Que quando a gente está dentro desse mundo, a gente não percebe o quanto a gente pode ser específico em algumas outras questões. O Diário da Queda, que para mim começou como o mesmo tipo de livro, eu fui percebendo na escrita, e principalmente depois com a reação, e eu acho que a reação é muito importante nisso, que ele, embora tivesse talvez o mesmo movimento dos outros, de falar do particular e por meio do particular falar do político, eu percebi que eu estava tocando em algo que era um pouquinho diferente. Isso veio muito, de novo, da reação das outras pessoas. E aí eu comecei a sentir que isso tinha a ver muito com a minha identidade judaica. Quando a gente começa a escrever um livro, a gente sempre lida um pouco com a gente, né, com a nossa própria identidade. E como a resposta a esse livro foi tão grande, eu percebi que essa identidade, na verdade, era mais forte do que eu inicialmente tinha percebido, porque a nossa identidade um pouco é o que a gente é, como a gente se sente, mas também como os outros nos veem, né? E no caso desse novo livro, que deve sair em março do ano que vem, o que aconteceu é que foi por circunstâncias históricas do Brasil, que todo mundo sabe, dos últimos 5 anos, eu comecei a achar que eu tinha que era quase eu não vou usar a palavra dever, porque ela não combina com literatura, mas era quase um imperativo meu, dentro daquilo que eu já tinha passado durante a reação ao Diário da Queda, de me entender melhor como parte de uma tradição, de uma cultura, etc. Eu senti que esse imperativo estava na minha frente, e eu deveria, de novo, me pronunciar sobre esse tema por meio de um livro. Então, esse foi o impulso inicial. Esse livro, sem entrar em muitos detalhes do enredo, basicamente ele fala das divisões da comunidade judaica nos últimos anos, e em especial no Brasil. Isso já está um pouco no Diário da Queda, mas talvez muito sutilmente, muito metaforicamente. É um livro que olha muito para trás, né, para falar do presente, claro, tudo, mas ele tem a ver com a questão do trauma histórico da Segunda Guerra, muito fortemente ligado a isso. E esse livro de agora, ele é um pouco mais ligado a questões atuais. Claro que a Segunda Guerra vai entrar ali e tudo, mas atuais no sentido de 48 para cá, da fundação do Estado de Israel para cá. Então, acho que seria essa a diferença básica, e isso vem a dar no que a gente está vendo hoje dentro da nossa comunidade, na relação da nossa comunidade com as outras comunidades. Em tudo isso, a presença do Estado de Israel, a criação do Estado de Israel é muito importante. O livro Diário da Queda tem uma pequena referência a isso, as pessoas às vezes não sei se todo mundo percebe, mas existe uma frase lá no meio que eu coloquei, porque durante a escrita dele eu pensava, falo de Israel, não falo de Israel, acabei não falando diretamente, mas existe uma referência a isso. E na época é óbvio que eu nem pensava em voltar a escrever, eu achava que era a última vez que eu escreveria sobre esse tema, mas olhando hoje, essa frase ela é quase profética, digamos assim. Ela daria quase para usar no novo livro ela como um epígrafe, digamos assim, mas ela foi um pouco a raiz daquilo que acabou me impulsionando a escrever esse novo livro tanto tempo depois. E eu comecei em 2021, entreguei agora, né, para a editora em outubro, e eu entreguei praticamente, acho que foi na semana que estourou a guerra. Então, ele não era um livro sobre essa guerra, mas ele vai acabar virando um livro também sobre essa guerra, porque é assim que funciona a literatura, né? A recepção dos livros foge muito ao controle de quem escreve, e ela acaba sendo o que ela é naquele momento em que o livro é lido, né? Isso é uma coisa bonita da literatura, né? Às vezes é terrível, mas às vezes pode ser bonita, e a gente tem que lidar com ela quando a gente escreve. Qual é a frase? Eu não lembro. Eu não lembro de cor. O livro está aqui. Mas era alguma coisa sobre, assim, essa coisa. Eu acho que era basicamente algo sobre ser minoria e ser maioria, né? Porque a noção de minoria
que a gente tem, né, desde sempre, quem é judeu, cresce com algum contato com essa tradição, a gente tem essa noção de ser eternamente minoria, mas o fato de ser minoria é uma questão identitária relacional, como todas as questões identitárias. Você é maioria em algum lugar, você não é maioria, você é minoria em outro, né? Você é maioria num, minoria em outro. Você é o oprimido uma vez, você é o opressor em outras vezes. O Diário da Queda fala muito disso, né? Mas ele não naquele momento não estava fazendo uma relação específica com a questão do Oriente Médio, e nesse caso agora do novo livro tem um pouco mais diretamente ligado, né? Colombo, e pensando nisso, né, eu lendo o seu livro, e tem ali um momento que você vai para Israel para fazer as pesquisas, né, fazer as entrevistas, e você faz aquela viagem, né, aquele passeio até a Cisjordânia, e conversa ali com um palestino, e aí eu falei, né, eu queria que você falasse dessa contemporaneidade, porque é isso, o livro foi lançado há 12 anos atrás, você leu o livro, hoje está ali, né? Está tudo ali. Isso é importante para mim. De ir para a Cisjordânia, para o território ocupado. De entender, de ser uma humanidade comum. Quando eu escrevi, eu li o livro de Redipane, que fala do genocídio no Camboja, o genocídio em Ruanda. Então, para mim, era muito importante falar que é universal, que o medo não pertence somente aos judeus. Se sentir excluído, é o sentimento de medo, principalmente. Nós todos atravessamos isso. Em Cisjordânia, em Gaza hoje, na China. Hoje eu tenho um sentimento que a gente perde a interpolarização, a obsessão pelo que se passa em Gaza, que esquecemos a catástrofe universal, que os judeus não são as melhores pessoas. Mas quando eu escrevi esse livro, há 10 anos, eu me disse, tudo bem, eu escrevi essa catástrofe familiar e eu pude passar para outra coisa. E foi um fracasso. Eu vejo, quando tem muitas perguntas que levavam sobre a minha família, eu fiquei meio surpresa. Como diz o Michele, o livro continua a viver. A crescer, a se transformar, e eu vejo bem que a ligação que ele tem entre 17 anos é a reparação. Por exemplo, quando eu estava grávida, aos 17 anos, depois de muito tempo, eu imaginava que eu estava grávida de um menino. Eu não conseguia imaginar que era uma menina. Talvez eu fosse incapaz de abortar se fosse uma menina. Então eu decidi que era um menino. E esse pensamento foi possível e eu pude abortar. Uma menininha por causa da Salomé. Essa menininha da qual não sobrou nada, como dizia minha mãe. Talvez o aborto fosse impossível. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Tem alguma coisa de surpreendente quando escrevemos alguma coisa e depois é sempre perigoso, tem sempre uma parte de premonição. Eu fiz ficção, mas às vezes a gente conta uma verdade, conta umas... E nas frases no livro, elas chegam. É por isso que a ficção é perigosa. Ela é potente. Ela é poderosa. As frases chegam. Eu esqueci de contar para vocês, mas acho que todo mundo sabe já, que podem mandar perguntas, tá? Por escrito.
Eu vou começar a fazer daqui a pouquinho. Antes, Colombo, você sabe que aqui no Brasil a gente é fascinado pela Annie Ernaux, né? Quando ela veio aqui o ano passado, foi assim um furor, né? Então, gostaria que você falasse um pouco, né? Você falou muito sobre a vergonha, que é justamente o título de um dos livros dela. E você, né? O seu 17 anos, obviamente, é muito inspirado e aconteceu por causa do acontecimento. Então, gostaria que você falasse sobre o impacto da literatura da Annie Ernaux. Eu penso que eu comecei a ler a Annie Ernaux aos 18 anos. Ela falava dos seus pais, do seu pai e da sua mãe. Ela vem de uma família que socialmente não é muito diferente, não é muito longe da minha. Seus parentes eram operários na Normandia. Eu lia e eu tinha o sentimento que ela escrevia exatamente. Ela queria vingar sua raça, foi isso que ela dizia. E ela tinha muita raiva. Eu não sou alguém que tem raiva, eu tenho tristeza. Mas, em todo caso, quando eu li, eu tinha sentimento que eu entendia. Talvez nos seus livros, ela fala da sua mãe, que tem uma mancha na sua camisola e ela tem vergonha. E essa mancha, eu tenho sentimento de que eu a conhecia, que eu reconhecia essa mancha. E que ela manchava também as roupas da minha mãe, da minha avó. E tem um livro dela que se chama Paixão Simples, onde ela conta que ela estava esperando um homem, e a última frase do livro é magnífica. Ela diz que por muito tempo ela pensava que uma vida comprida, luxuosa, quando ela era jovem, comprar livros, comprar roupas, ser profissional, e agora que eu sei que o luxo é esperar um homem. É essa espera de viver uma paixão por um homem. Esse reconhecimento de sua própria vergonha, eu penso fantástico, porque nós compartilhamos todos. Ela nos oferece essa humilhação, que é também um luxo, que é também uma riqueza do que ela pode chegar. E a Annie Ernaux é uma escritora muito importante para mim. Michel, você, os seus livros mais recentes, né? Em todos eles tem ali você trata de violências que são muito presentes no nosso dia a dia, né? Então, no Tribunal da Quinta-feira é o cancelamento, que na época acho que nem tinha o nome de cancelamento, né? Quando você lançou o livro. O cancelamento nas redes sociais. No Solução de Dois Estados, a polarização que vivemos nos últimos anos, né? E eu achei até uma das entrevistas que você deu, né? Que a pessoa até usou, né? Aquele momento ali que a gente viveu em 2018, que a gente pensava como vou encontrar os familiares, né? No final do ano, se cada um, né? Estamos tão em lugares diferentes. Eu queria saber, né? Usando ali o termo da Conceição Evaristo, né? Das escrevivências. Essas escrevivências que você teve, né, nesses últimos tempos todos, que você qual a conclusão que você consegue chegar da raiz dessas violências que nos atravessam? Alô? Você está falando historicamente ou em relação a mim mesmo? As duas coisas. Bom, vou primeiro falar de mim, então. Talvez já fale de tudo, né?
Esses livros, esses 2 últimos livros em especial, que são posteriores ao Diário da Queda, e o novo agora também, eles têm uma questão que para mim é muito importante e, de certo modo, ela é política também, dentro daquilo que eu respondi na primeira pergunta sobre autoridade narrativa, etc. Essa questão começou nos últimos anos a me preocupar muito, e a questão é desse cerceamento um pouco da liberdade de escrever ficção. Como que eu comecei a lidar com isso? Foi investindo muito, pensando muito na questão da forma dos livros, da arquitetura. Então, o último livro, Solução de Dois Estados, ele é uma espécie de reprodução, é uma transcrição de entrevistas que foram feitas para um documentário que acaba nem existindo, né? São sobras assim daquele documentário e tal. Então é quase como se eu saísse de mim e apostasse totalmente na voz daqueles personagens do livro. Não tem um narrador, são 3 narradores diferentes e mais um monte de cacos ali no meio, né? De restos, né? De outras gravações, de matérias de jornal, etc. Então é quase como se eu diluísse essa questão do narrador. E o novo livro é um pouco isso, né? Uma pessoa que está fazendo o personagem é um empresário judeu que está arrecadando dinheiro diante de uma plateia de empresários judeus. Então é o discurso dele que é entremeado, né, por um diálogo que ele tem, numa coisa meio onírica, com um coro de vozes, é uma coisa muito fora daquilo que eu fazia lá nos primeiros livros, que era aquela coisa um pouco da voz única e tal. Então, esse distanciamento formal, digamos assim, é quase que um comentário meu sobre essa questão da autoridade narrativa. Aí você pergunta sobre as violências brasileiras, um pouco... Eu acho que passa aí um pouco, a questão acho que passa um pouco por aí, porque, de certo modo, esse distanciamento e de tirar de mim o foco narrativo de eu como pessoa, escritor branco, homem, da minha idade, etc., etc., eu acho que eu comecei a me sentir um pouco mais à vontade para falar das coisas, né? Então uma coisa passa pela outra, né? A forma que eu encontrei, que é um narrador um pouco mais diluído, que tira de mim esse peso, eu como pessoa, me permite falar coisas que eu como pessoa, inclusive, não falaria, né? Eu boto na conta do narrador, como você falou, né? Como a Colombo falou, de coisas terríveis acabam sendo ditas pelos narradores. Isso é uma prerrogativa muito importante, muito bonita da ficção, que eu cada vez mais acho importante investir nela. Quem que está por trás disso? Claro que sou eu. Mas quem que sou eu? Aí é uma outra questão. Eu estou chegando, já fiz 50 anos esse ano, eu estou já naquela idade que a gente começa a ter um pouquinho mais de balanço de vida, etc, etc. E essa semana, quando estava pensando, né, no que a gente falaria aqui, ontem eu até comentei com a Colombo, a gente tomou um café, eu estava lendo aquele livro, o que me ocorreu, né, foi ler aquele livro do Georges Perec, que é o Ellis Island, que é um poema que acabou de sair no Brasil, né, pela Círculo de Poemas, recomendo muito, que é uma visita do Georges Perec, que teve uma mãe, né, que morreu em Auschwitz, acho que foi, né? E ele é um escritor francês muito importante para quem conhece e tal. Ele visitou a Ellis Island, que é o entreposto onde chegavam os imigrantes em Nova York, né, depois da guerra e tudo. E ele foi convidado, acho que por uma rede de TV, para fazer um roteiro de um documentário, uma coisa assim. E ele esteve lá e escreveu esse longo poema. E é um poema muito bonito sobre essa questão de deslocamento, de inadequação ao mundo. E ele faz em determinado momento, pena que eu não trouxe aqui para ler o trecho, ele diz muito explicitamente, né? Eu senti vendo essas coisas, todos esses documentos, esses relatos, né, dessa história que tem lá, algo muito indefinível, muito, às vezes muito incômodo, muito deslocado, mas que eu mesmo não sendo uma pessoa religiosa, não tendo tanta ligação com a cultura judaica e tal, identifiquei muito com a condição de ser judeu. Então, acho que, de alguma maneira, essa diluição dos narradores, dos últimos livros e tal, que é um pouco como aquela coisa sair de si, porque você é e não é, você está e não está, você está aqui, você está lá. Isso tem muito a ver com a condição do judeu, principalmente a condição do judeu da diáspora. O novo livro, esse empresário, evidentemente que ele é ligado ao discurso... Pardon. Esse personagem do novo livro é muito ligado a uma noção triunfalista judaica, que é a noção sionista de direita, digamos assim. Mas eu botei esse personagem lá não é para julgá-lo também, né? É para ter um contraponto ele com as outras pessoas com quem ele encontra e tudo.
para ter um pouco essa noção assim desses debates internos que a gente tem dentro da comunidade. E eu acho que o movimento de colocar o debate é muito judaico, né? Eu não vou me botar numa posição de dizer que eu estou certo, que está todo mundo errado, em relação a todos esses assuntos que a gente está vendo hoje, sendo debatidos, né? E por isso que eu acho o slogan do festival, eu acho muito adequado, né? Um festival que faz mais perguntas, eu acho que isso é muito da condição judaica, e eu acho que é isso que eu tentei trazer para esses últimos livros e continuo, espero, trazendo para os próximos. Ele diz ele tenta definir o que é ser judeu. É uma assertividade inquieta. É também uma designação. A Débora mandou uma pergunta que foi para Colombo, mas eu acho que cabe aos dois. Colombo fala de carregar a identidade judaica como um peso. É possível falar desse lugar com leveza? É possível também se libertar dessa identidade judaica no seu trabalho como autor? Autora? É muito importante. Eu me lembro que quando eu comecei a escrever um livro da minha família, eu fui ver uma prima minha em Israel, e ela me disse que se você quer saber o que é uma reunião de família para a guerra, o que era antes da guerra? Qual receita de cozinha a gente fazia? Quem a gente gostava? A vida. Não somente a destruição, mas também a vida. A sua avó tinha um amante, por exemplo. É muito importante encontrar essa vida. Uma razão para a qual eu tinha muito medo de contar sobre minha família é que eu queria ser alguém de feliz, colocar vestidos, tomar banho de mar, comer. Eu tinha medo de escrever sobre a Shoah, que eu não fosse mais capaz de comer com prazer, de nadar no mar, de escolher vestidos. Felizmente, isso não me impediu, mesmo se eu... Tem uma frase de Grossman, ele diz que a gente coloca essa palavra própria quando naquilo que nos acontece de mais catastrófico, são em itálico. Não torna desculpáveis, mas os torna legítimos. Como diz Michel, o autor do livro, também eu acho que funciona para o leitor, tem um momento certo, ele toma o poder. Ele vai fazer alguma coisa com isso, com essa catástrofe. Ele faz alguma coisa. Ela fica. Mas podemos não guardar, mas já não somos mais vítimas. A pergunta era se era possível tratar com leveza. A minha resposta sempre vai ser a mesma hoje, né? Tudo é possível. Pardon, né? j'ai pas répondu à la question. Se a gente é ficcionista, você pode fazer o que você quiser, né? E no caso da cultura judaica, existe uma óbvia tradição de tratar com, não sei se dá para chamar de leveza, mas o humor com que muitos artistas judeus lidaram com essa questão é um tipo de leveza, é uma leveza meio tragicômica que varia assim entre a coisa mais distensionada e algo muito grave, etc., é muito típica da literatura judaica. Agora, também, às vezes, é um estereótipo visto de fora, né, que todo judeu necessariamente tem humor judaico, etc. Não é o único povo que tem esse tipo de humor. O brasileiro tem, se a gente pensar nas piadas que a gente faz com tragédias aqui, de certo modo a gente tem isso também, o russo também, todo mundo tem, né? Na verdade, todos os povos fazem isso. Os judeus acabaram tendo essa imagem que foi construída por eles mesmos, ou vista, né, ou construída de fora, mas que, de fato, ela corresponde a uma realidade. Agora, dentro da própria literatura, não digo literatura judaica, mas a literatura produzida por autores e autoras judeus, judias, existem vários espectros, né, dessa leveza ou dessa falta de leveza. Você vai ter os autores, obviamente, engraçados, né, os
Woody Allen da vida, como você vai ter o Imre Kertész falando né, da sobrevivência ali, né, na coisa dos campos de extermínio e tudo. A questão para mim sempre é que depende muito de quem vê, de quem lê. Eu li o Kertész e é tão árido e é tão grave que alguma hora você vai começar a rir ali no meio. E eu acho que ele sabia disso. Eu tenho essa impressão, eu tenho essa ideia. Um dia eu quero escrever sobre ele como um autor engraçado, digamos assim. É uma coisa meio inusitada, mas eu acho que funciona muito isso. O Kafka era assim, né? Ele ria muito das coisas dele, tem gente que acha engraçado, eu acho engraçado o Kafka, mas tem gente que vê aquilo como uma extrema gravidade. Então sempre está um pouco nos olhos de quem olha para aquilo. No processo criativo de quem está produzindo aquilo, né, que é uma das pontas da literatura. A literatura não é só feita do que é escrita, é de quem lê também, né, é um processo. Mas na ponta de quem está escrevendo, está criando, como existe liberdade total, como eu acredito, é possível sim, claro, é possível. Falando do leitor, né? Como é que passou a ser a relação de vocês com os leitores depois que o Diário da Cara foi publicado, a Reparação, os livros que você escreveu sobre o seu avô, seu pai? Quando eu escrevi meu primeiro livro, eu estava surpresa que cada leitor pega o meu livro e faz outra coisa, seu imaginário, sua identidade, sua história, as condições em que ele leu. Então, a priori, o que ele podia pensar de mim, do que ele ia ler, transforma o livro. E não é mais o mesmo livro. O livro se transforma, flutua, vive. É sempre uma grande surpresa. Eu penso a cada vez que um livro eu vejo que o livro continua. Ele vive sua vida. Quando eu penso na reparação, eu penso, eu já escreveria de outro jeito. Então, o que eu vivia o luto que eu vivia, a inquietude, o luto, a questão de não ser legítima. Hoje eu tenho vergonha. Mas eu penso que são importantes terem sido escritas e como elas foram escritas naquele momento. E eu estou surpresa que aqui no Brasil que as questões voltem sobre esse livro, como se não tivesse vencido a data. É como se eu pensei, precisava reescrever completamente. Eu vejo que não. É uma parte da minha história. Mesmo se eu joguei fora isso, eu aceitei. Aconteceu um acidente num trem faz 2 anos. Aconteceu na Suíça. Eu ia sempre para a Suíça quando eu era pequena. Era um meio de escapar da minha história familiar. Escrever esse livro de escapar, é um romance suíço, vai ser muito bonito, não vai ter catástrofe. E eu me lembro que eu peguei um trem para Genebra. E quando eu pego um trem, eu estou sempre angustiada. Eu tenho dor de barriga. E aí, eu estava muito, muito mal. Mas, poxa, é ridículo. Eu estou pegando um trem para a Suíça. E eu estava muito... Realmente, eu estava me achando uma idiota. Eu cheguei na estação e o trem estava indicado. Eu não sei. É uma marca especial, que eu não conhecia. E estava sempre angustiada. Eu fiquei na estação e eu não queria perder o trem. Eu cheguei no trem. Era um trem vermelho e preto. E eu vi que era um trem alemão. E eu entrei no trem, era um pouco irreal. Eu estava sempre angustiada, eu sentei, era muito confortável. E aí eu pensei, nossa, eu acho que eu não estou aqui com a minha passagem. Aí eu pensei, a única piada que falava minha mãe era essa, para falar de humor. Quando a gente vai para a Alemanha, a gente tem que pagar a passagem do trem. E essa passagem do trem, tá tudo bem, eu fiquei aliviada, mas porque o meu corpo estava tão
angustiado de pegar um trem alemão. Por que o meu estômago teve essa previsão de ver que eu ia pegar um trem alemão? Então eu tinha eu tive que ir ao médico. Aí eu tive isso quando eu vi o trem alemão, e eu não sei se é o estresse, se transmite para as pessoas de geração em geração. É que essa história eu não consegui jogar fora. Eu tenho que viver. Eu posso viver na Europa, tomar sorvete, tomar banho de mar. Essa história eu nunca vou conseguir jogar fora. Antes de passar para o Michel, eu queria saber o seguinte: você, falando ainda sobre a recepção, né, do leitor e o território, você no livro faz uma viagem para a Lituânia, né, para os lugares onde a sua família morava e tal. O livro, quando você fez a turnê de lançamento, quando você passava por esses lugares, como é que era a recepção das pessoas nesses lugares? Eu estava inquieta. As pessoas sabiam que eu era judia. Está escrito no livro. Então, eu tinha sempre um momento de apreensão. Eles vão me reprovar de ter... Eu estava preocupada. Eu me lembro de alguém que pegou o livro e disse: mas esse é um livro para judeus. Isso foi difícil, porque para mim não é um livro para judeus. É um crime contra a humanidade. E hoje eu vejo que a Shoah, ela foi jogada como uma história para os judeus. Isso eu não senti quando foi publicado na França. A maioria dos leitores não era judeu, felizmente. Então as questões que eu tenho aqui não eram de leitores judeus, não penso isso. Então foi importante de compartilhar fora da comunidade judia. Senão não é interessante. Então me lembro desse medo que eu tive. Eles vão pegar esse livro e vão saber que eu sou judia. Michel, você, por outro lado, né, teve 2 tipos de recepção. A recepção aqui e também a recepção no exterior. Queria que você contasse como foram essas 2 experiências. Você tinha perguntado originalmente sobre o Diário da Queda, né? Que eu acho que é o caso também, né, dessa pergunta sobre o exterior. Até então eu já tinha tido, eu tinha 4 livros e já tinha participado de debates e tudo, mas eu acho que não numa quantidade como eu passei a participar depois do Diário da Queda. Então, e o Diário da Queda até hoje, eu participo de eventos, estamos participando hoje, estamos falando do Diário da Queda, que é um livro que surgiu num contexto X, né, de 2011, e hoje é um contexto completamente diferente. Essa semana, a Vivian está aqui, a gente fez um clube de leitura do livro, lá na Federação, né, a Federação Israelita, e foi a primeira vez que eu falei desse livro depois dos eventos, agora de outubro e tudo, e foi uma coisa que a gente até conversou. É incrível como, depois de tanto tempo, esse livro assim que me obrigou a pensar muito sobre o meu próprio processo de escritor, coisas que os outros livros não tinham feito, ele segue fazendo isso. A coisa mais legal de encontro sempre é obrigar você a pensar naquilo que você fez. Se você não quiser fazer isso, você não vai a encontro. Então, indo a encontros com leitores, você acaba mudando a sua própria visão sobre o livro, porque você tem que pensar a respeito, e pensar a respeito é sempre formular ideias novas. Mesmo que você fale a mesma coisa que você já falou, você vai falar de um jeito diferente, e isso cria dentro de você uma ideia um pouco diferente daquilo que você fez, né? Então a gente segue fazendo isso até hoje, é um dos efeitos do livro. Provavelmente é um livro que vai me acompanhar, não sei, talvez enquanto eu estiver vivo, e eu sempre vou ter que, aqui e ali, falar sobre ele, e ele vai acompanhando as mudanças do mundo, e ele mudou muitas vezes. Eu vou em escolas, hoje, no fim do ano passado, eu fui lá em Santa Catarina, falar, não é, numa comunidade muito ligada à questão alemã e tal, e era no meio do segundo turno ali das eleições, e é um lugar muito fortemente ligado ao bolsonarismo. Então eu estava um pouco receoso, porque também tem participação no Twitter, em que eu me manifesto sobre essas coisas. Eu achava que eu ia sofrer, sei lá, uma sabatina, alguma coisa sobre isso. E cheguei lá, fui muito, muito bem tratado por todo mundo. E as questões que surgiam na escola
de filhos de imigrantes alemães ou de netos, enfim, eram um tipo completamente diferente daquele que... As meninas lá estavam perguntando por que não tem personagem mulher no livro, sabe? O mundo vai mudando tanto e isso vai surpreendendo você, porque isso entra dentro do livro. O livro acaba virando isso também, né? Então acaba sendo uma coisa muito legal. No exterior, assim, só resumindo, uma das experiências a mais interessante, eu acho, foi na Alemanha mesmo, claro, porque o livro saiu até na Polônia, eu tive na Polônia, mas é diferente. Na Polônia, que é o caso, né, dos campos de extermínio e tal, mas eu tive muito com pessoas do meio literário e artístico, que são pessoas muito mais acostumadas com essas questões, né? Na Alemanha, não, eles me botaram numa mini turnê lá por cidades, em que eu acabei encontrando leitores, até gente que nem tinha ouvido falar do livro, que foi lá ver, era o evento local da cidade e tal. E então eram pessoas muito mais, entre aspas, comuns, se dá para dizer isso. Ou seja, não eram pessoas do meio literário, digamos assim. E aí tinha essa questão, né? Porque eu indo para lá, tinha várias dúvidas. Primeiro, se eles querem que eu fale de algo que, de repente, né, a Alemanha, historicamente, tem uma questão, né, com isso e tudo, e que eu acho que até trabalhou muito bem, historicamente, muito mais do que o Brasil tratou de ditadura, escravidão, etc. Eles têm um programa já de muitos... Pô, daqui a pouco está fazendo... Daqui a pouco faz 100 anos, né, do negócio. Né? Não falta muito para fazer. E tem gerações e gerações já que estudaram isso na escola de uma maneira muito mais explícita e interessante do que a gente estuda aqui no nosso passado. Então eu fui para lá com essa sensação, com a sensação de que talvez eles achassem que eu estava explorando um tema que botava coisa no colo deles, ou o contrário, né, que eles deviam algo a mim, ou coisa do gênero. Eu não sabia muito o que esperar. E o que aconteceu aqui nessa turnê por cidades pequenas, tal, eram umas coisinhas muito precárias, né? Eu lembro que no encontro que teve mais gente, tinha bastante gente, tinha 70 pessoas, sei lá, 80, era numa espécie de uma loja de ferragens. E aí, quando eu comecei a falar, eu ficava olhando para aquelas coisas penduradas, lata de tinta, e não sei o quê. E aí dá uma rebaixada, né, na solenidade da coisa. E foi importante até porque eu me dei conta, assim, a maioria ali, tinha muita gente da minha faixa etária, digamos, de 30, 40 anos na época, eu tinha uns 40 e poucos. É claro que ninguém ali viveu nada, né? Às vezes, talvez o avô da pessoa tivesse vivido, não sei de que lado estava ou não, também não é tão importante. A pessoa cresceu, ela também não pode responder pelo que o avô fez ou deixou de fazer. Então, eu pensei que, quer dizer, ela não pode responder, mas ela é envolvida com isso. Assim como eu não passei por nada daquilo, mas, de certo modo, chegou até mim por narrativa indireta, por essa questão da memória, etc. Então, eu me dei conta que, na verdade, eles estavam na mesma situação que eu. A gente era segunda ou terceira geração de algo que não diz respeito à nossa experiência direta, digamos assim, mas que tem a ver com a nossa experiência, porque a gente também cresceu nesse meio. E aí foi muito mais fácil, a conversa foi muito mais para esse lado, e foi muito legal. Pessoas muito comuns, assim, eu digo, o cara da cidade, o cara que tem um bar na cidade, outro açougueiro, não sei o quê. E eles faziam perguntas sobre... Alguns tinham lido, outros não tinham lido, mas eles faziam muitas perguntas sobre isso, o que é ser brasileiro, estar numa segunda ou terceira geração de quem sobreviveu e tal. E isso deu uma irmandade ali para a coisa, momentânea, ali, de 1 hora, 2, mas que foi muito legal. Foi uma das coisas mais legais que eu acabei fazendo nessa longa trajetória aí, depois que o livro saiu. Muito legal. Tem uma pergunta aqui da Rosane. Como não fazer um livro panfletário pedagógico quando se trata de uma questão sociopolítica? Eu não penso quando eu escrevo. Eu não sou muito inteligente quando eu escrevo. Eu não fico pensando em convencer. Eu não sou militante quando eu escrevo, eu não sou feminista quando eu escrevo. Eu escrevo sobre o que escrevi, sobre o que eu passei, as palavras mais corretas, mais diretas, as mais próximas do fato, minhas lembranças, o que aconteceu, mas claro que eu transformo, é uma ficção, eu me releio, eu escrevo rapidamente, depois eu escrevo e tento construir alguma coisa. Eu quero que seja muito fluido, eu penso no tipo de escritura, mas eu não tento convencer.
Eu só penso no escrito e na palavra. Eu começo o livro e não paro. E o que conta é a escritura. Eu não quero ser pelo panfletário militante. Depois, se eu ajudo a convencer, tudo bem, tanto melhor. Mas não acredito que seja o objeto da literatura convencer. Se é um objeto. Oi. Eu volto de novo à questão da liberdade e da forma, né? Essa noção do panfletário ou não, que eu tinha muito no início de carreira, né? De não tentar fazer algo muito ligado. Tá? Ao longo do tempo também eu fui percebendo que é uma questão de certa maneira formal. No sentido assim de eu estava falando antes dos livros, dos últimos livros que se distanciaram da ideia do narrador e começaram a botar muita coisa na boca do personagem, mais explicitamente, pelo menos, isso significa que esse personagem ele pode ser panfletário, não sou eu necessariamente que sou. Então, quando tu não tem uma voz unificada atrás, eu acredito que né, eu sempre acreditei nisso, né, tu pode fazer qualquer coisa num livro, inclusive ser muito panfletário. Só que quem vai ser panfletário é aquele personagem, aquela personagem, no que eles dizem. Aí você pode, às vezes você resolve isso dentro do livro, fazendo um embate entre eles, ou o caso do Solução de Dois Estados, tem muito isso, mas isso não é também necessário, às vezes, por que não fazer um livro inteiro narrado por alguém muito panfletário e que, confiando na inteligência de quem lê, no senso de ironia daquela pessoa que lê, você, na verdade, não está sendo panfletário, você está, talvez, até nessa questão de convencer ou não, você está convencendo do quê? Depende do quê? De uma ideia prescritiva, meio restritiva, isso é uma coisa. Agora, convencendo ou tentando sensibilizar as pessoas no sentido de que as coisas são mais complexas do que elas são e tal, e também num nível, às vezes, muito pequeno, de leitor individual. Né, não é que eu não vou salvar o mundo, evidentemente, nem ela, nem ninguém que escreve, mas um conjunto de livros de um determinado período que incutem nos seus leitores pelo menos a percepção de que existe um deslocamento possível de sensibilidade, de ideias, e que aquilo vai ampliar um pouco a maneira das pessoas verem o mundo, mesmo que elas sejam monstros nas suas vidas pessoais e públicas, isso acontece muito, mas se você conseguir uma frestinha ali no meio, acho que já funciona. Eu não diria talvez um livro individualmente, mas muitos livros que têm esse tipo de abordagem, e eu acho que os meus, pelo menos os mais recentes, têm tido. Então é isso que eu vejo, é assim que eu vejo essa questão, eu não penso mais em termos muito definitivos sobre a palavra panfletária, né, o conceito de panfletarismo. A gente está chegando ao final do nosso papo. Tem uma pergunta aqui que eu achei bonita, que eu acho que a gente pode encerrar com ela. A pessoa não assinou. São vocês que escrevem sobre a Shoah ou é a Shoah que acabou escrevendo sobre vocês? Posso tentar. De uma maneira geral, como eu falei, né, a identidade é relacional. Então, vou tentar não tentar ser muito filosófico de botequim aqui, mas assim, eu não existo, né? O que é o mundo para mim? O mundo é o que eu filtro, né? Na verdade, ao contrário, só eu existo. O que eu estou vendo aqui talvez seja uma ilusão, talvez eu esteja numa cama de hospital sob efeitos de remédio imaginando vocês aqui. Então é claro que sou eu, né, que filtro a coisa, pelo menos, e recrio a coisa. Então, assim, no caso da Shoah ou de qualquer outro fato, ela chega até mim, mas o jeito como isso vai para a página, a escolha da ordem das palavras, se vai ser um romance, se não vai ser, se o tom vai ser né, se vai ser o gênero, comédia, tragédia, se o tom vai ser realista ou não, tudo é escolha, no fundo, minha. Às vezes são escolhas meio intuitivas que elas vão surgindo no momento que você escreve, porque você percebe que uma coisa funciona melhor, outra não, e você vai na que funciona melhor. Então tem uma certa, né, aleatoriedade nisso, mas no fundo quem está ali pilotando é uma pessoa, né? A gente não pode também chegar ao ponto de diluir totalmente a identidade de alguém. Na medida do possível, esse procedimento de diluição de narradores é uma tentativa de sair um pouco de mim, mas ela tem seus limites também, porque no fundo o livro é meu, sou eu que estou assinando na capa, e então acho que a resposta vai muito por aí. Eu acho que é impossível sair de si mesmo. Proust dizia que o ser humano ele não é
Ele não consegue sair de si mesmo, ele é fechado nele mesmo. É um combate permanente entre o mundo exterior que eu quero alcançar ou escapar. O passado, a identidade, para ser eu mesmo. Eu tenho que lutar permanentemente com o que eu sou internamente e esse mundo externo que me bombardeia e que me infringe catástrofes. Eu queria escapar. E eu sei que não é possível. Então, eu sou permanentemente em um combate. Contra a Shoah, contra o passado, contra a história, contra o mundo. E eu aceito. É assim, a gente faz com. A gente se vira. Chegamos ao final. Gostaria de agradecer ao Michel, à Colombe pelo papo. Agradecer às intérpretes de Libras, a Érica Mota, a Gabriele Santos, os tradutores francês-português, a Júnia Guimarães Botelho. Recados importantes. A próxima mesa, Quando Foi Que Me Descobri, com a Bianca Santana, a Clarice Nisquier e a Márcia Mura, será às 14 horas. E lembrar que aqui fora, na livraria, estão à venda tanto os livros do Michel quanto o livro da Colombe. Agradecer a presença de todos, agradecer a Rita e o Daniel, e desejo um ótimo final de semana, um ótimo sábado para todo mundo.